Olá! Bora mergulhar na análise dos 10 jogos da Série A que compõem o concurso 1244 da Loteca. E olha, já vou avisando, se preparem, porque essa rodada promete ser uma das mais desafiadoras do ano. A gente já vai entender o porquê. Pois é, a grande questão é essa, né? O que faz essa grade de jogos ser um verdadeiro quebra-cabeça pra gente? A resposta, na verdade, está numa combinação de fatores que bota uma camada extra de imprevisibilidade em quase todos os confrontos. Então, vamos detalhar esses fatores aqui. O principal, sem dúvida, é o desgaste. Tem jogo decisivo da Copa do Brasil no meio da semana. Isso significa que muitos times podem poupar seus principais jogadores ou simplesmente chegar mais cansados. Aí, quando a gente soma isso a desfalques importantes, confrontos diretos lá em cima e a pressão da luta contra o rebaixamento, bom, aí a gente tem a receita perfeita para um monte de surpresas. A nossa análise vai seguir essa estrutura aqui, bem simples. A gente começa com os jogos lá de cima da tabela, depois desce para a batalha contra o rebaixamento, dá uma olhada nos duelos do meio e, por fim, junta tudo para ver os fatores mais decisivos. Vamos começar então pela briga lá no topo da tabela, onde os confrontos são de tirar o fôlego e podem literalmente mudar todo o cenário da liderança do campeonato. E logo de cara temos dois jogaços. De um lado, Flamengo e Bahia, os dois querendo a ponta da tabela. Do outro, o líder Palmeiras, que recebe o sempre perigoso Atlético Paranaense. São partidas com um peso enorme, quase de final de campeonato. Agora, o que é bem interessante aqui é o contraste, né? O Flamengo tem a força do elenco, mas está com a cabeça na Copa do Brasil, o que pode levar a um time misto. O Bahia, por sua vez, é o melhor visitante do campeonato, mas perde o zagueiro David Duarte, que é uma peça-chave ali atrás. Já em São Paulo, a gente tem o melhor ataque da competição, que é o do Palmeiras, contra uma defesa do Atlético que tem cometido uns erros individuais bem complicados. É a potência contra a instabilidade. E tem outro confronto que mexe com os dois extremos da tabela, Santos e Fluminense. O Peixe ali, coladinho na zona de rebaixamento, recebe um Fluminense que está brigando pelo título. É aquele duelo clássico, sabe? Entre a ambição de ser campeão e a necessidade desesperada de somar qualquer ponto. A situação do Santos está delicada. O histórico recente é todo favorável ao Fluminense e, para piorar, o time da casa não vai ter o técnico Cuca nem o lateral Escobar. A esperança santista acaba caindo toda nas costas do Neymar para ver se ele consegue desequilibrar. Do outro lado, o Flu, mesmo vindo de derrota, tem uma estrutura de time bem mais sólida e isso pode fazer toda a diferença. Bom, vamos mudar o foco agora. Saindo da briga lá pela glória para entrar na luta pela sobrevivência. A parte de baixo da tabela está pegando fogo e cada ponto ali é disputado com unhas e dentes. E aqui, olha só, são dois jogos que são verdadeiras finais para quem está lutando para não cair. Chapecoense contra Botafogo e Cruzeiro contra Grêmio. São aqueles famosos jogos de 6 pontos, onde vencer é fundamental e perder, bom, perder é quase proibido. Reparem no dilema. De um lado, a Chapecoense e o Cruzeiro jogam a vida em casa, com aquela urgência de quem está no Z4. Do outro, os visitantes têm suas próprias fraquezas. O Botafogo, apesar de ter um ataque forte, tem uma das defesas que mais leva a gol. E o Grêmio? O Grêmio perdeu o Vila Sante, que é o motor do time, por uma lesão grave. Isso equilibra demais as coisas. Lá em São Januário, a pressão tá gigante. O Vasco vem de uma sequência horrível de 5 jogos sem vencer e precisa muito dar uma resposta em casa. E pela frente pega um São Paulo que está no G4, mas que chega com desfalques bem importantes no meio-campo, como o Pablo Maia e o Marcos Antônio. Agora, vamos para os jogos do meio da tabela. E se engana quem pensa que são jogos sem emoção, viu? É aqui que as equipes lutam para subir na classificação, se afastar do perigo e, quem sabe, sonhar com voos mais altos no campeonato. E que jogo que a gente tem em Salvador, hein? O Vitória, que vem embalado e é muito, muito forte em casa, recebe um Corinthians que vive uma crise profunda no Brasileirão. É literalmente o encontro de dois momentos que são completamente opostos. E esse número aqui, ele diz tudo. 80%. É o aproveitamento do Vitória jogando lá no Barradão. Aquilo vira um verdadeiro caldeirão. É um fator que simplesmente não dá para ignorar nessa análise. Então, o cenário fica bem claro, né? O Vitória está em alta, está confiante, já o Corinthians não vence há 8 rodadas. E, ainda por cima, chega sem jogadores importantes que foram expulsos. A tendência é que o fator casa seja, mais uma vez, super decisivo. E aqui outros dois jogos de meio de tabela com um potencial enorme de equilíbrio.
Internacional contra Mirassol e Coritiba contra o Atlético Mineiro. São aqueles confrontos onde qualquer resultado parece totalmente possível. Lá no Beira-Rio, o Inter tenta se firmar, mas vai ter que improvisar na defesa, já que está sem o Mercado e o Bernabé. E isso pode ser um problemão contra o Mirassol, que, apesar da fase ruim, tem um fator psicológico a seu favor. Eles venceram o Inter no último confronto. E aqui a gente tem um dado histórico que é muito forte. O Atlético Mineiro tem um retrospecto impressionante contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Venceu os últimos 4 jogos lá. É uma freguesia que pesa demais no psicológico da partida. Ok, depois de passar por todos esses jogos, vamos tentar resumir a história. O que é crucial observar para montar uma análise mais precisa numa rodada tão complexa como essa? Então, para resumir, a análise dessa rodada passa por 3 pontos-chave. Primeiro, o desgaste da Copa do Brasil, que pode equilibrar jogos que no papel parecem desiguais. Segundo, a força do fator casa, que a gente viu que é crucial para times como Vitória. E terceiro, o peso enorme dos desfalques. A gente viu como a ausência de um jogador como o Vila Sante ou o David Duarte pode desestabilizar uma equipe inteira. E para fechar, eu deixo essa provocação no ar. Com tantos jogos imprevisíveis, com tantas variáveis em jogo, qual desses confrontos tem o maior potencial para quebrar as apostas e se tornar a grande zebra do concurso 1244? A análise está feita, agora a reflexão continua.